Eu escuto muito as pessoas falando sobre isso. A idade vai chegando, as dores vão chegando, não tem jeito, com a idade vem as dores. Isso não é verdade. Dor nós sentimos o tempo inteiro. Desde o ventre da mãe podemos sentir dor. Dor é um mecanismo de proteção do corpo. É uma maneira do teu cérebro dizer: presta atenção aquele local, eu tive uma informação que está correndo perigo, pode estar correndo perigo. Então o cérebro manda esse sinal de dor justamente para o indivíduo prestar atenção naquele local. Se o cérebro não sinalizar, a pessoa não vai sentir que aquele local pode estar correndo um perigo. E aí vai ser avaliado, prestar atenção naquele local, vai avaliar se realmente está correndo perigo e se precisa de uma atenção, uma mudança de atitude naquele momento. Precisamos disso justamente para nos defender, porque pode que o corpo esteja correndo um perigo mesmo naquele momento, então aquela mudança de atitude naquela hora vai ajudar e vai proteger o corpo. É como se nós não tivéssemos sinaleira, semáforo, farol. Se não tivéssemos, nós não teríamos essa ajuda para organizar o trânsito. Então, no nosso corpo é como se a dor fosse o sinal de alerta, o amarelo. Não é sinal que algo muito errado está acontecendo, é um sinal para prestar atenção e não necessariamente que seja algo grave. Então, observa, avalia e aí muda ou não de atitude. Esse sinal ele é transmitido pelo cérebro e o cérebro pode se confundir, então é um sinal de alerta, por isso que a gente fala que é um sinal de alerta, justamente para que seja feita uma avaliação final disso, não é? Essa intensidade da dor é que é particular e peculiar de cada pessoa. As pessoas têm sensações diferentes devido ao histórico de cada um. Temos histórico de ter dor intensa com estímulos que não são graves e isso é devido ao histórico que aquela pessoa passou, que ela teve com relação à dor, em outras ocasiões. Isso fica gravado no cérebro, a pessoa fica com essa memória da dor e muitas vezes acrescentando algumas crenças que ela tem, algumas preconceitos que a pessoa tem, vem com a educação, vem com os ensinamentos que ela ganha durante a vida, vem com as experiências que ela teve ou não com relação a algumas coisas e com a maneira dela reagir com algumas situações. Isso faz com que a pessoa tenha aquela atitude ou até mesmo aquela intensidade de dor naquela ocasião. Então, vamos supor que o sistema esteja falho. Estamos numa via onde teve queda de luz e aquele farol ele não está mais fazendo o procedimento correto de verde, depois amarelo, depois vermelho, depois para o verde. Então ele fica piscando o amarelo direto o amarelo. Então o que acontece quando nós vamos atravessar aquela via, aquele cruzamento? Nós prestamos mais atenção. Quando o organismo está com esse sistema de alerta falho, ele fica sempre mandando estímulo de alerta, sempre mandando estímulo de dor. Então aquela pessoa fica com aquela sensação de ter muita dor, ou ter dor constante, ou ter dor para qualquer coisa. Numa pessoa, ela dá uma pancada, vê 2 semanas depois que tem um hematoma, nem sabe aonde que deu a pancada. Outra pessoa mal encosta, nem fica hematoma e ela sente muita dor. Não é doideira, a pessoa sente mesmo. A pessoa tem esse sistema muito sensível e a dor realmente é sentida por qualquer estímulo. Isso é sinal que o sistema de alerta daquela pessoa tá realmente desorganizado. Essa é a palavra, ele está desorganizado. E tem como organizar, dá para organizar, tem como fazer para organizar esse sistema novamente.
Então todos nós temos dor e temos isso não é ruim, é bom. Algumas pessoas têm esse sistema deficitário congênito, né? E esse problema é um problema mortal. Se a pessoa não sente dor, ela é capaz de mutilar o corpo dela e não sentir e perder sangue até morrer. Então, o sistema de ter dor é um sistema de alerta, é um sistema de defesa do organismo e é muito bom que nós tenhamos ele. O que eu escuto muito é que as pessoas falam: eu já fiz de tudo, minha dor não passa, a minha dor não tem jeito. E acontece muito de o sistema descompensar tanto, se atrapalhar tanto, que realmente a pessoa fica sentindo dor para qualquer coisa e sente muita dor. E o que ocorre muito é que a pessoa vai ao médico, ganha medicação, ganha um tratamento medicamentoso, às vezes ganha fisioterapia, melhora um pouco e piora, melhora um pouco e piora. Por quê? Porque muitas dessas vezes a pessoa trata a dor somente e não a causa primária. A dor, ela vem de uma causa primária. Então, se eu tenho dor porque eu queimei a minha mão, eu não posso mais ir perto daquele local quente porque eu vou queimar a minha mão de novo. Se eu cortei o meu dedo e eu tenho dor porque eu cortei o meu dedo, eu tenho que evitar entrar em contato com aquele objeto cortante porque vai doer. Se eu colocar a mão lá de novo, vai doer. O que acontece muitas vezes é que as pessoas têm um processo mais sutil. Esse processo muitas vezes começa de um lado e vai para o corpo. Então nós temos que realmente investigar a fundo qual é a causa primária da tua dor, aonde ela começa, sabe? Porque quando identificamos a causa primária da dor, então nós temos sucesso. Enquanto ficarmos tratando a dor somente, ela vai aliviar, vai dar uma melhorada e vai voltar, porque não estamos indo no ponto principal, no ponto inicial. Enquanto ficarmos tratando somente a dor, não, mas a minha dor é porque ela vem de uma hérnia de disco. Então eu vou fazer um tratamento para hérnia de disco. Tá, eu vou fazer um tratamento, vai melhorar, eu vou dar uma reforçada naquela musculatura, eu vou trabalhar uns alongamentos e aí e vou tomar medicação, aquela inflamação vai terminar e eu vou ficar bem, e aí deu. E aí nunca mais eu faço e volto a fazer os movimentos que eu fazia antes, que provocaram a hérnia de disco. E como é que vai melhorar? Não tem como melhorar. Vai voltar. Então é um processo educacional. Nós precisamos nos educar para não ter dor. É um processo educacional. Então, como que a gente educa? Nós podemos nos educar primeiro, conhecendo o processo. Precisamos conhecer o processo. Segundo, primordial, que eu acho que é junto com o primeiro, que não tem como separar. Precisamos nos conhecer. Nós temos que conhecer como que o nosso corpo reage aos estímulos. Quais são as crenças que a gente tem, que a gente carrega junto, que não deixa a gente parar de fazer aquele movimento ou aquela atividade que provoca aquele tipo de dor. Tipo, trabalhador que é bom mesmo tem que perder os pedaços. Eu escuto bastante isso. Para não ser preguiçoso, para não ser relaxado, eu tenho que trabalhar até perder meus pedaços. Isso é uma coisa que colocaram na cabeça de muita gente tem isso na cabeça. Que quem não trabalha e não se mata trabalhando é preguiçoso. Então, são coisas que afetam no corpo e afetam e provocam dor. Muitas vezes não acreditamos nisso, que isso é bobagem, que isso não é assim nada, que isso aí não tem nada a ver. Vai te conhecendo, vai te observando. À medida que tu vai te observando, vai identificando quais são os pensamentos que vêm na tua cabeça nessas situações de trabalho, de correria, de resolução de problemas. Isso acarreta em dor corporal, sim. Enquanto nós ficarmos querendo separar, isso é do corpo, isso é da cabeça, isso é do coração, isso é do sentimento, isso
Não vai funcionar. Nós somos únicos. Não tem separação. Somos uma pessoa que tem coração, que tem cabeça, que tem pele, que tem nervos, que tem músculos. Isso é uma coisa só. Precisamos entender que isso somos nós. E precisamos entender como que isso funciona. Porque essa cabeça influencia nesse corpo e esse corpo influencia nessa cabeça. É tudo a mesma coisa. Enquanto quisermos separar, não vamos ter sucesso nos tratamentos. É uma coisa só, sim. Outra coisa que interfere muito é aquilo assim, ó. Não, eu já tive outras vezes, vai passar. Isso passa, assim como ela vem, ela vai. Enquanto nós ignorarmos os sinais que o corpo nos dá, nós só vamos protelar a resolução do problema. É aquela coisa de varrer a sujeira embaixo do tapete. Varre, enquanto ela for pouca, ninguém vai perceber. Nem eu. Eu varri lá embaixo, nem eu percebo mais. Varre de novo. O monte embaixo do tapete, ele vai começar a aumentar. Ele vai aumentando, ele vai aumentando. E daqui um pouco, eu vou passar no tapete, vai ter uma saliência, eu vou tropeçar ali. E aí daqui um pouco eu tropeço, consigo me reerguer. Aí eu tropeço de novo, consigo me reerguer. E continuo varrendo para baixo do tapete. Aí eu tropeço. Daqui um pouco aquela saliência tão grande que eu tropeço, caio. E daí eu preciso de ajuda. E aí eu tenho que correr para ajuda. Aí quando chega na ajuda, muitas vezes o problema está muito complexo. Ele já está muito complexo e esse problema fica um pouco mais difícil, bastante difícil de resolver. Até porque a outra pessoa vai ter que trilhar caminhos no escuro, porque o paciente, quando ele chega, muitas vezes ele não consegue nem identificar, ele nunca identificou o que ele sente, ele nunca prestou atenção como que o corpo, ele nem sabe como fazer isso muitas vezes, e é difícil dele chegar e falar para um profissional da área da saúde, ou seja ela qual for, ou até para a família, explicar o que ele está sentindo. Você está sentindo dor, dói, simplesmente dói. Mas tem diferentes tipos e tem caminhos diferentes da gente chegar para conseguir identificar o problema prioritário, o primário, lá no começo. Então é importante que todo mundo se observe para conseguir identificar, até para ajudar quem vai te ajudar. Porque o processo de investigação depende muito do que o paciente, do que a pessoa, quando chega, fala para o profissional. O profissional depende muito daquilo que a pessoa está falando. Então, precisamos desenvolver essa habilidade. Precisamos ter uma nova cultura de observação, identificação e conhecimento, autoconhecimento. Precisamos nos conhecer. Como vamos pedir ajuda para alguém se eu não sei dizer o que eu estou sentindo, como que é? Dói. Dói aonde? Dói aqui. Desde quando? Faz tempo. Faz tempo. Mas tipo assim, não sei. Mas faz tempo. Eu já tive várias vezes. Ou às vezes nem fala, diz, não, começou agora no mês passado. E aí quando tu começa a conversar, aí diz assim, não, mas faz 5 anos que eu trabalho lá, eu já tive isso umas 3 vezes. Então não começou agora, começou lá atrás. E aí fica um pouco difícil de identificar, demora mais. Não é impossível, é possível, claro que é possível, só que demora mais. E quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar, quem tem dor quer solução rápida, já está cansado, já está triste, já está irritado, já está perdendo amigos, a família já está correndo de perto porque não aguenta mais, a pessoa está irritadiça. É complicado de conviver com quem tem dor e é complicado ser a pessoa que tem dor constante, porque a impressão que a pessoa tem é que ninguém entende. Ninguém compartilha, ninguém é solidário a ela com aquela situação que ela está vivendo, ela se sente vítima. Mas na realidade, muitas vezes a pessoa é vítima de si própria. Justamente porque ela não consegue se fazer entender e ela não consegue se entender. E aí fica naquela, eu sou forte, eu aguento, deixa.
Não, nem vou falar mais nada porque ninguém mais quer me ouvir, ninguém mais dá bola para mim, deixa, eu vou aguentar. Eu aguento, eu sou forte, eu aguento. E realmente, nós temos uma capacidade de suportar dor e temos uma capacidade de conviver com ela. A gente convive com muita coisa que a gente nem presta muita atenção, assim, mas algumas coisas que incomodam bastante a gente acaba convivendo, porque a gente tem essa plasticidade no corpo da gente, no cérebro da gente. A gente molda, só que isso não é legal de conviver. É uma coisa ruim. Então, problemas foram feitos para ser resolvidos e não para serem para abraçar eles, né? Não precisamos nos abraçar nos problemas, nós temos que resolver. E não que seja fácil, mas é simples. Nunca menosprezando, mas assim, é simples de resolver. Só que não é fácil, porque quando a gente já tem um monte de crença, um monte de lições gravadas na nossa cabeça, e aí mudar tudo isso é uma coisa um pouco complicada, mas não é o fim do mundo, é possível, podemos sim mudar um pouco o jeito que fazemos as coisas, do jeito que a gente reage, pensa, aos poucos vai mudando. Só que tem que ter persistência, tem que ter frequência, tem que ser feito sempre. Temos que ter na cabeça da gente que não é uma pílula mágica. Não é lá tomar aquela pílula e deu, tô pronto, agora nunca mais vou ter. Não. São hábitos que devem ser mudados. São maus hábitos que devem virar bons hábitos. E então podemos dizer que aí sim, isso pode ser resolvido, trocando os hábitos, trocando os maus hábitos pelos bons hábitos. Então podemos resolver esse problema e resolver cada um que surgir, porque não é garantia que nunca mais vamos ter nada. Eu vou fazer essa modificação, eu vou conseguir, eu sou persistente, eu sou uma pessoa disciplinada, eu vou fazer, eu faço, nunca mais vai aparecer nada, vão aparecer, só que eles vão ser muito mais fáceis de solucionar, justamente porque está atento. Se eu chegar em casa e deixar minha casa bagunçada, um dia largar uma coisa aqui, uma coisa ali, só for colocando uma por cima da outra, o dia que eu resolver arrumar, botar tudo em ordem, vai ser muito mais difícil, porque tudo aquilo que eu deixei rolando, bagunçado, eu vou ter que colocar no lugar para depois ver o que realmente eu vou usar e o que eu não vou usar, que eu vou desprezar. Então fica mais difícil do que tu chegar num lugar e colocar as coisas sempre no lugar certo. Então é mais fácil. Manter é mais fácil do que ter que reformular. É mais difícil de reformular. Uma casa para reformar é muito pior do que tu fazer uma nova. E muitas vezes gasta mais do que fazer uma nova, né? Então precisamos prestar atenção. Porque na mentalidade de muitas pessoas já está assim, na mentalidade de muitas pessoas está aquela coisa assim, eu preciso de uma cirurgia. Uma cirurgia vai resolver o meu problema. A cirurgia resolve o problema mecânico. Resolve. Mas se a cabeça não estiver preparada para cuidar, nada vai adiantar, vai estragar de novo. É aquela coisa, eu posso bater o carro, consertar o carro, e se eu formar um motorista e bater de novo, eu tenho que arrumar de novo. E aí o meu carro pode nunca mais sair da oficina, se eu não tomar jeito e tomar mais cuidado na direção. Então é a mesma coisa com o corpo. Quem está conduzindo o meu corpo sou eu. Enquanto eu não tomar consciência que a responsabilidade de tudo que acontece no meu corpo é minha, não é do outro, ele vai estragar a cada pouco. A cada pouco o meu corpo vai ter uma lesão, vai ter um problema, vai ter uma dor, vai sim. E quando a gente começa a tomar essa consciência e tomar esses cuidados e prestar mais atenção no corpo e controlar os descontroles, porque a vida é muito doida e acontece muita coisa
e é tudo muito corrido, e se a gente deixar isso ir levando a gente, é igual a onda. Se tu não te preparar, lá vem uma onda, e eu vou passar essa onda antes que ela arrebente na minha cabeça, se eu deixar ela arrebentar na minha cabeça, ela vai me levar até a beira e eu vou me ralar toda na areia. Eu vou ir rolando, tomando água, ralando o joelho no chão. Então eu tenho que saber que se eu não souber o ponto exato para atravessar aquela onda, ela vai arrebentar na minha cabeça e eu vou ser arrastada por ela. Então é um processo de conhecimento. Quem nunca foi no mar, provavelmente a primeira vez que foi no mar se ralou todo quando a onda estourou na cabeça. Isso funciona assim para tudo. São analogias que eu tento usar para tentar facilitar o entendimento. Porque muitas vezes você tá, mas está falando isso aí, a mesma coisa que falou antes, mas tente entrar no raciocínio. Tente entrar no seu raciocínio, no raciocínio do seu corpo. E no dia a dia tenta identificar isso, porque muitas vezes durante o dia a gente está na correria e quando a gente ouve um assunto desse, daqui um pouco ouve de novo, daqui um pouco ouve de novo, a gente começa a levar para o dia a dia da gente. E aí conseguimos identificar, e aí conseguimos, depois de identificado, tomar uma atitude com relação àquilo e tentar mudar. Enquanto não identificamos, não temos o que mudar. Não tem o que mudar, não tem o que fazer. E aí é só tomar medicament, esperar passar o efeito, tomar outra, passar o efeito, tomar outra e assim vai. E aí daqui um pouco teu fígado, teu estômago começa a dar efeito também, teu sistema endócrino, e aí vai. E aí é só reclamar. E aí eu fico em casa sentado me vitimizando, porque eu tenho problema maior do mundo, eu tenho. Aí ó, fulana senta do lado, não, mas o meu é muito pior. Não, deixa eu te contar então, o meu é muito pior. E a gente não percebe que vai ficando assim. Ninguém fica de propósito desse jeito, ninguém fica se vitimizando de propósito. São situações que vão acontecendo que fogem do controle e então a pessoa vai ficando assim. Observe se você não é assim. Observe se você não se queixa o dia inteiro. E aí, se você tem motivos para se queixar o dia inteiro, tente resolver esses problemas para não se queixar o dia inteiro. Esse é o ponto inicial. Então, a palavrinha mágica é o primeiro passo. Não é pílula, é o primeiro passo em direção ao autoconhecimento, ao conhecimento do funcionamento do seu corpo para conseguir resolver. Quando temos um inimigo, temos que conhecê-lo. Não podemos lutar contra quem não sabemos quem é, qual a reação, como funciona. E na verdade a gente não está lutando contra, a gente está lutando a favor do nosso corpo, a favor do sistema de defesa do nosso corpo. Nós temos que jogar no mesmo time, é por aí que funciona. E muito que acontece também é relação a tempo, né? Eu corro o dia inteiro, eu não tenho tempo para essas coisas aí, esse negócio que tu tá falando não dá, pra mim não dá. Pra mim não dá isso aí, eu não tenho, eu não posso. E quando a tua perna travar? E quando o teu ombro não conseguir mais suportar peso? Nem o da bolsa, nem o do celular. Quando tu não conseguir mais fazer isso aqui, vai parar. Aí tu vai ter tempo. Aí tu vai ter que fazer uma cirurgia, aí tu vai ter tempo. Vai fazer cirurgia, vai ter que fazer repouso. Aí tu vai parar. Vale a pena? Nós temos que pensar nessas situações para motivar a fazer os cuidados necessários. Todo mundo sabe que para não engordar precisamos comer adequadamente e fazer atividade física. Mas não fazemos. E um dia a gente não entra na roupa, ou fica doente, ou tem um problema mais sério, ou simplesmente fez um exame de sangue e está com triglicerídeos, colesterol altíssimo, aí então tomamos uma providência. Que na maioria das vezes as pessoas optam por tomar algum remédio. Não optam por trocar a sua rotina. Isso tem que mudar. Precisamos mudar a nossa rotina, mas eu não posso, eu trabalho não sei quantas horas por dia, e aí eu chego em casa, eu tenho a casa, eu tenho filho, eu tenho... Precisamos colocar na nossa cabeça que para ajudar o próximo,
para lavar a roupa da casa, para limpar a casa, para ir trabalhar e sustentar a casa e pagar as contas. Eu preciso ter saúde. E se eu não tiver saúde, eu não vou fazer nada dessas coisas e essas coisas vão ficar por fazer. Então, é organização. Tudo começa com organização. Precisamos nos organizar e ter uma rotina de cuidado com o corpo da gente. Temos que ter uma rotina de cuidado com o corpo. Temos que colocar isso. No início é mais complicado, porque aquela coisa que eu falei de já ter um monte de coisa na cabeça e um monte de crença que isso não adianta, que não. Depois que a gente começa a fazer, começa a sentir no corpo que começa a melhorar, nós não conseguimos mais parar, porque sentimos falta. Sentimos falta de ter aquele bem-estar. Aquele bem-estar de fazer uma atividade, seja ela qual for, bem feita, com cuidado, sem provocar mais dor, faz com que seja produzido hormônios no corpo da gente do bem-estar e a gente se sente bem e começa a ligar e começa a criar crenças boas na cabeça, crenças realmente produtivas e positivas pro indivíduo. E aí começa a ficar mais saudável essa rotina, fica melhor. A gente sente falta, a gente faz. A gente sente falta, vai lá e faz. Ah, não fiz ontem, vou fazer hoje. E aí começa a ficar diário. Começamos a incluir na rotina e realmente isso começa a fazer parte da vida da gente. Porque uma vez quando não fazemos a solução, não temos uma atitude com relação à dor, aquele problema causal, ele vai aumentando. Ele vai aumentando e vai associando outros problemas. E aí por isso que fica tão difícil de resolver, porque quando a pessoa procura ajuda, ela chega num ponto que ela já está com uma série de problemas secundários, e esses problemas secundários às vezes são piores do que o problema inicial, e o problema inicial fica um pouco de lado, e aí até que chega lá no problema inicial e na primeira dor, daí demora um pouco. Então, por isso é interessante de começar logo, fazer logo, cuidar do corpo, tomar isso como rotina, ar que respira, água que tu bebe. Antigamente as pessoas também não lavavam as mãos para tudo que faziam. Hoje em dia lavar a mão salva a vida, a gente sabe disso. E a mesma coisa que escovar os dentes. As pessoas, a maioria da população não tinha dente. Por quê? Porque não tinham os cuidados de higiene. E isso foi entrando na rotina das pessoas e é automático. Quando que escovava dente de bebê, limpava a gengiva de bebê, muita gente não fazia isso. Hoje é feito isso lá, nasceu, já está sendo, os cuidados com a higiene oral do bebezinho já está sendo feito, todo mundo sabe disso. Então, esses cuidados com o corpo da gente não é hoje, amanhã, eu sou jovem, não, eu tô velha, não preciso mais. Sim, precisa, sempre, todos precisam. Nosso corpo é uma máquina, se ela parar, ela vai gradativamente parando mais, e daí para arrumar depois é mais complicado, e às vezes nem arruma mais. Então tem-se que ter uma consciência e incluir tudo, esses cuidados nas atividades diárias, sempre. Não é hoje, é hoje, amanhã e sempre. Então eu acho assim que a minha mensagem que eu quero deixar hoje é isso, assim, o que você quer? Qual é o seu objetivo? Ter liberdade para fazer as coisas que eu quero, ter saúde, ter movimento, eu quero poder pegar o meu bebê no colo, o meu neto no colo, eu quero poder sair, passear, eu quero ir viajar e poder carregar uma bolsa na mão, isso é liberdade. Nós temos que ser livres com o nosso corpo e não ficar aprisionado dentro de um corpo com dor. Não podemos deixar isso acontecer. Ficar aprisionado no corpo com dor é triste, é muito triste. Então temos que fazer com que a nossa vida proporcione saúde para o nosso corpo e não dor. Não fazer de tudo que provoque mais dor. Então precisamos trabalhar com isso.
Então, a gente tem que saber o que a gente quer, saber quando a gente sabe o que quer, a gente cuida daquilo. Então, eu sei que eu quero liberdade para fazer o que eu quero, para ter condições de levantar e sair caminhando, de poder levantar da cama, poder tomar um banho de piscina, poder trabalhar, voltar do meu trabalho simplesmente cansada, ou nem isso, porque às vezes quando tem um condicionamento um pouco melhor, a gente nem cansado não fica. Então, voltar do meu trabalho e conseguir ainda conviver com a minha família, ter uma convivência melhor, porque uma pessoa que tem dor, ela vai ficando triste, ou vai ficando irritada e é difícil o convívio. Então isso é liberdade, é tempo. O tempo que tu gasta para te tratar não é o mesmo tempo que tu leva para te cuidar. E aí sobra tempo para tu conviver e conviver bem, ficar feliz, dar risada, poder fazer algumas coisas, se organizar melhor. E nesse o que eu quero, eu tenho que saber como eu quero fazer isso. Quando eu quero fazer isso? Amanhã? Amanhã nunca chega. Amanhã é sempre amanhã. Comece agora, comece do jeito que dá, comece fazendo o que você consegue, comece fazendo o que você sabe, com a ajuda de um, com a ajuda de outro. Começa. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais.